É uma voz que é firme. Ela não é fofinha, ela é firme, ela é segura, mas ela também nos abraça e diz: este é o caminho certo, andai por ele. É a unção. Unção. A unção que nós temos recebido do Senhor é verdadeira, não é falsa e nos ensina a respeito de todas as coisas. Não é? Como que você aprende a discernir a unção no seu coração? Se não me engano, foi falado ontem, né? Na palavra. Quando você está cheio do Evangelho, cheio da Bíblia, você a lê, a estuda com diligência, frequentemente faz ela habitar nos seus pensamentos. As respostas estão ali. As respostas para as perguntas que você ainda não fez já estão na palavra, porque um dia você as fará. E quando você fizer essas perguntas, as respostas já estarão no seu coração. O nosso trabalho com o Ministério de Adolescentes é formar neles uma cosmovisão, não é? O Bernardo está sozinho hoje. Formará neles uma cosmovisão. Ah, tem você também. Como é que é? Uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? Bom, eu tenho astigmatismo num olho e miopia no outro. Se eu não corrigir as minhas deficiências visuais com um óculos adequado, eu não vou enxergar, certo? Eu estaria em risco e colocaria as pessoas que estão comigo em risco também. Mas eu recebi um diagnóstico e um corretivo. A palavra é assim. Por causa do pecado, a nossa visão a respeito de nós mesmos e do mundo está prejudicada. Mas, graças à palavra de Deus, nós somos corrigidos. E nós temos um óculos com o qual nós podemos ler a realidade e crer nela. João capítulo 20, versículo 30 diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Eu li na NAA, é ligeiramente diferente. Qual foi o objetivo de João, enquanto evangelista, escrever e deixar registrado esses acontecimentos da vida de Jesus? Ele queria nos revelar que Jesus é o Filho de Deus e que ele foi rejeitado por muitos que o esperavam, mas tinham uma cosmovisão inadequada a respeito dele. O esperavam como um líder militar, o esperavam como um líder político, o esperavam como um líder até religioso segundo os seus próprios princípios. Mas Jesus veio como o quê? Filho de Deus. Para eles era impossível. Um homem não pode ser filho de Deus, mas, no entanto, era isso que ele queria ser. E foi assim que ele se manifestou, Filho de Deus. Muitos o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No Evangelho de João, a gente entende a verdadeira definição de fé, que a gente sempre julgou que fosse acreditar pura e simplesmente, mas não é isso. Crer não é acreditar do mesmo jeito que eu acredito que esse copo ficará cheio se eu derramar essa água nele. Acreditar é você saber que uma coisa tem uma causa e uma consequência. Crer é ligeiramente diferente. Crer não é imaginar a fim de transformar a realidade ao meu próprio poder de imaginação, como muitos coaches e muitos falsos evangelistas e falsos profetas pregam por aí. Não. Crer é confiar. Crer é depositar em outro a minha confiança. Crer é saber que eu por mim mesmo sou incapaz de me tornar filho de Deus, porque eu virei as costas para Deus e passei a minha vida de costas para Ele. Portanto, se fosse baseado nas minhas ações, eu jamais teria acesso à presença do Pai outra vez. No entanto, Cristo viveu uma vida perfeita e morreu uma morte de muito sofrimento para abrir um novo e vivo caminho para mim. E quando eu confio em Cristo, eu entro por esse novo e vivo caminho e eu me torno filho de Deus porque Cristo quis assim. É o que nós falamos lá no princípio.
a mim foi imputada uma condição de justiça, imputada uma condição de filiação, imputada uma condição de santidade que não condiz com a minha vida. No entanto, condiz com a vida de Cristo. E o sangue e a vida de Cristo são derramados sobre mim, de maneira que quando o Pai olha, ele vê Jesus. Ele não me mede segundo as minhas ações, ele me mede segundo as ações de Cristo. Ele não me recebe baseado no meu pecado ou não pecado, na minha justiça ou não justiça, mas baseado nas obras de Jesus. E ele diz: eu recebo você, porque o Filho te colocou na minha presença. E mais, ele tinha nos designado para isso desde antes da criação. Ele preparou esse plano sabendo que Cristo seria nosso único acesso a Ele. E tudo isso foi registrado no Evangelho de João, para que nós, lendo, creiamos: Jesus é o Filho de Deus. Eu posso depositar nele a minha confiança. E quando eu faço isso, eu recebo todo o poder, toda a justiça, toda a glória, toda a santidade que estão sobre Jesus, eles são derramados sobre mim. Eu não consigo ver. E muitas vezes eu não consigo experimentar. Acreditar depende de ver e de experimentar. Crer não. Eu posso não sentir que essas coisas são verdade e mesmo assim eu confio que elas são. Porque vai ter dia que você vai ter uma sensação plena da presença de Deus. Como quando nós estamos cantando aqui. Rapaz, fica denso, dá para cortar com faca a atmosfera, fica pesada. Né? A glória de Deus. Você olha para o irmão está ali. Se me der uma escada eu subo e não desço nunca mais. Mas e no dia da noite escura da alma? O dia em que você estiver sozinho, o dia que você cometeu um erro, um pecado, um fracasso, o dia que você for vencido pelo seu vício, como que você vai fazer? Você vai confiar no seu sentimento? Muitas vezes nós passamos muito tempo confiando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, dizendo: Deus não vai me aceitar porque eu sou um pecador. Sim, você é, mas Ele te aceita porque Cristo te chamou e colocou sobre você a justiça. Então, Pai, eu pequei, me perdoa? Sim, o perdão está garantido antes do pecado. A aceitação está garantida antes da justiça, porque não é baseado nas suas ações. Mas se você não confiar em Jesus, você tentará chegar a Deus pelas suas próprias obras. E aí sabe onde você vai chegar? No inferno. As nossas obras só podem nos levar para mais longe de Deus. E não importa quanta caridade você faça, quanta justiça você faça, e você acha que essas coisas compram um pacote de viagem para a presença de Deus, não compram. Nós temos acesso a tudo isso confiando em Jesus. E é mais difícil confiar do que parece, porque desde que nós somos pequenininhos, nós somos ensinados que nós vamos receber punição quando errarmos e vamos receber elogio quando acertarmos, mas essa lógica não funciona com Deus. E a gente tenta colocar em Deus o mesmo tipo de caráter que nós vemos em todo o resto, mas Deus tem um caráter único, por isso a Bíblia diz: Ele é santo, ou seja, não há nada que se compare com Deus. Você precisa confiar em Jesus completamente, e assim você vai experimentar tudo o que Deus é e tem para você de maneira plena, porém progressiva. No começo, você ainda sente muita coisa e quer confiar muito no seu sentimento. Mas conforme você vai avançando, você vai entendendo que os seus sentimentos te enganam, que as suas emoções te traem, que as suas percepções te enrolam, que você é escravo dos seus pecados e não é capaz de vencê-los pela sua própria força. Mas aí você vai depositando em Jesus, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma semana, um mês. E quanto mais tempo você passa, mais menino você fica, mais filho de Deus você é, mais confiando nele você vai, e mais responsabilidades você vai sendo capaz de assumir. Não porque você é bom de fazer as coisas, mas porque o Espírito Santo vai achando caminhos naquele coração duro e seco e vai fazendo nascer vida em você. E aí você começa a aconselhar um, a ajudar o outro, a cuidar de um, e aí no final você está que nem Pedro. O capítulo 21 de João é tipo a cena pós-crédito. Acabou o filme. Jesus acabou, ressuscitou e está vivo, beleza, acabou o filme. Aí passa os créditos, né? Sobe assim, né? Diretor, produtor, locações, ok? Passa logo da Warner no final. Beleza.
Aí abre de novo. Tá Pedro e os outros discípulos lá, acho que eu vou pescar. Jesus ressuscita, aparece, volta. Aí não sei se ele vai aparecer ou se não, tá meio confusa a coisa, eu estava acostumado com ele ali, todo dia comigo, e agora não está mais, ele aparece e some, como é que eu vou viver desse jeito? Vamos pescar. Uma coisa eu sei, pescar eu sei, vamos pescar. E passa a noite inteira pescando. Pescadores profissionais, os cabas gabaritados, não pega um peixe a noite inteira. No mar que eles conheciam, era o ambiente de trabalho deles, com o barco de trabalho deles. Nada de peixe. Parece a gente, né? A gente é bom em fazer as coisas e o Senhor nos frustra exatamente naquelas coisas e nós achamos que somos os melhores. Para quê? Para nos humilhar? Não, também, mas para mostrar que depois que você passou a confiar em Jesus, não cabe mais em você confiar em si mesmo. E aí, a hora que Jesus aparece lá na praia, deixa aí, não tem não, joga do outro lado do barco. Que papo é esse? A gente pensou, não, joga, vai, já. Jogou a rede. E aí a rede cheia de peixe. Aí João era o mais novo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É muito provável que os apóstolos, com exceção de Pedro e Jesus, fossem bem novinhos, saídos da adolescência. Tem aquela história do imposto do templo, lembra? Que perguntam, né? Eles perguntam para Pedro e para Jesus, mas não perguntam para os outros. Aquele imposto só era cobrado se tiver exatamente tudo com os conformes, né? Isso aqui é uma possibilidade bastante alta, aprovado por muitos especialistas, por isso que a gente está contando. Só Pedro e Jesus tinham mais de 20 anos naquela ocasião. Os apóstolos eram molecote, adolescentes, passados da adolescência. As coisas eram bem diferentes naquele tempo, então um caba de 18 anos já devia ter o carro dele, o carro não, né? O boizinho dele, a esposa dele, 18 anos, era homem feito. Ia morrer com 35, 36, a expectativa de vida era baixa, então o cara tinha que começar bem cedo, né? Mas na verdade é porque a expectativa era baixa porque dos nascimentos, né? Morria muita criança. Mas o cara tinha que começar a vida cedo. Não era igual os nossos adolescentes hoje, que conseguem ficar no conforto do lar por mais tempo. E graças a Deus, é mais tempo para a gente evangelizá-los e cuidar deles. Mas não exagera, tá? Protege, mas dá umas broncas. Não deixa no ninho muito tempo não, senão você sofre depois que o ninho fica vazio, você fica sofrendo. Aí, aqueles meninos, o mais novo deles era quem? João. O apóstolo João era o mais novo deles. Por isso que ele era meninão, de abraçar Jesus, ficar no colo dele. Por isso que ele e Tiago falavam umas bobagens, às vezes, desce fogo do céu para queimar esse ferro. Porque isso é coisa de menino. Né? O homem feito não quer que o fogo caia sobre ele, então ele não quer que o fogo caia sobre o outro também. Mas Tiago e João eram mais meninos, mais novos, mais impetuosos. Pedro era velho e era impetuoso, né? Quer dizer, a idade não melhora as pessoas às vezes. Né? Mas o ponto é que aquele menino, aquele mais jovem de todos, olhou para a praia e falou, ô Pedro, a gente já viu isso acontecer. E da última vez, era Jesus. Não é não? Pedro, é Jesus. Naquele mesmo mar, em condições muito parecidas, o Senhor os havia chamado 3 anos antes. Deu para eles o grande sucesso da maior pescaria de suas vidas. Pedro ia poder descansar tranquilo. Tinha pescado, né? O grande sucesso da vida de um pescador é encher o seu barco de peixe. Aí Jesus falou, depois de ter dado a eles aquilo, falou, vem, segue-me. Ou seja, teu negócio vai ter sucesso e você não vai ver isso. Vamos comigo. Passado 3 anos, de novo, uma noite sem pescar. De novo, Jesus diz, direita do barco. De novo, os peixes vêm em abundância. E de novo, o Senhor os chama. Eu mudei a vida de vocês. E agora, vocês não vão lidar mais com peixe. Pedro, você me ama? Não é? O Senhor chega para eles e pergunta. João 21. Pedro, você me ama? Então cuida das pessoas que eu confiei a você. Cuida das ovelhas. Cuida dos cordeiros. Cuida do rebanho. Pedro, a velha vida não cabe para você. Não importa sucesso ou fracasso.
na velha vida. Vem para a nova vida. Eu te farei pescador de homens. Eu te farei pastor de homens. E assim a gente encerrou a nossa comunhão com os adolescentes ontem, mostrando para eles que uma vez que eles se converteram e passaram a confiar em Jesus e deram esse testemunho através do batismo, né? Há alguns adolescentes com desejo de ser batizados, outros todos têm sido batizados ao longo desse ministério cuidando deles, eles têm sido batizados, eles têm encontrado a graça de Deus e por desejo eles percebem o batismo como algo importante para suas vidas e tomam isso como decisão e são batizados. E é uma festa muito grande. Num mundo como o nosso, ver jovens e adolescentes escolhendo o Senhor e escolhendo a confissão pública do batismo é glória de Deus. E nós nos alegramos e a gente fala, ah! Né? Tem vezes que a palavra não basta, aí você... E eles agora estão sendo chamados a viver uma nova vida, em que eles não são mais responsáveis por peixes no mar, eles são responsáveis por homens no mar ou na terra, onde eles encontrarem. Esse é o chamamento do Senhor para nós. Vem viver a nova vida comigo. A alguns o Senhor destina a apacentar, a alguns o Senhor destina a profecia, a alguns o Senhor destina o ensino, a todos o Senhor destina uma vida de serviço aos seus irmãos. Nós somos chamados a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, a alimentar uns aos outros, honrar uns aos outros, considerar uns aos outros dignos de maior honra do que nós mesmos, priorizar o nosso irmão, priorizar a nossa família, cuidar das pessoas que o Senhor nos deu, porque Ele, quando vier, vai nos encontrar fazendo assim, alimentando os nossos conservos. E aí nós seremos considerados servos bons e fiéis. Fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Um pouco mais, a recompensa não importa tanto. Porque a glória já é nossa. O destino nosso já é Deus. Uma vez que o pecado foi vencido, que a morte foi vencida, o que mais você espera de recompensa? A sua vida é eterna. Na presença de Deus eternamente, o que você pode querer mais? Ouro? Glória? Elogio? Você terá Deus! Essa é a promessa que Ele nos faz. Vocês viverão para sempre debaixo da luz do meu rosto. Nós que hoje estamos aqui, espiando um pouquinho da eternidade a cada culto e a cada comunhão que nós temos com Deus em nossas casas, nós estamos cuidando uns dos outros. E o Ministério de Adolescentes tem procurado infundir isso neles através de todos os meses, um final de semana do mês, os serviços da igreja recebem os adolescentes. Então, eles ficam na recepção, ficam na mídia, né? Em breve eles estarão conosco na música, em breve eles sempre estão conosco servindo o pão e ajudando. Por quê? Porque os nossos irmãos mais novos são dignos de honra, são dignos de cuidado, de atenção. A igreja tem que olhar para o jovem, para o adolescente, ao contrário do que o mundo olha. Mais ainda, para a criança. Tem que olhar para os filhos e falar assim, eles são a nossa prioridade. Eles recebem o nosso cuidado, o nosso investimento, a nossa atenção. Jesus não achava ruim estar cercado de pequeninos. Deixa vir a mim. Pequeninos são ruidosos, são caóticos, são, às vezes, desordeiros, mas se alegram com tão pouco. São puros, às vezes não são tão puros. Obedecem, às vezes não. E daí? São filhos de Deus, merecem o nosso cuidado, nossa atenção. E quando Jesus é apresentado para eles, quando a palavra é apresentada para eles, eles se apaixonam. Eles se apaixonam por Jesus. Não foi diferente comigo. Na adolescência, e antes disso, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. E Jesus se tornou a minha maior paixão. E desde então, falar de Cristo é a paixão da minha vida. Com você não foi diferente. Houve um momento em que o Senhor apareceu para você.
e que você está desenvolvendo essa paixão. A sensação que eu tenho, a pergunta, muitas vezes muitos irmãos já me falaram isso. Eu conheci o Senhor, eu tinha 40 anos. Eu conheci o Senhor, eu tinha 20 anos. Eu queria ter conhecido o Senhor mais cedo. Eu conheci o Senhor com 15 anos, eu queria ter conhecido mais cedo. Eu conheci o Senhor desde que eu nasci, falam de Jesus. Tem como conhecer mais cedo? Porque cada minuto com o Senhor é a glória de uma vida. Que gozo e paz eu tenho ao passar um instante em oração. Irmãos, esse é o nosso sentimento. Queremos dividir com vocês essa notícia. E talvez orar, né, Alex? Nós oramos pelo Ministério de Adolescentes da igreja, abençoando essa nova trajetória deles, porque eles vão iniciar um novo estudo, iniciar um novo momento. Encerraram um, tem que celebrar as vitórias, não é? Terminaram o Evangelho de João, glória a Deus! Vai começar um novo estudo, glória a Deus! Vamos celebrar essas vitórias do Senhor, amém?